Sabe por que deu certo, Não era Pedro? volante. Sabe por que deu certo? Não. Porque o Thiago Maia, ele trabalhou, são volantes de característica, mas no jogo, claro, né, fizeram funções diferentes. Porque o Thiago Maia, ele conseguiu bloquear o que o Nacional tinha de forte no jogo daqui, quase matou o Inter, que é o Vidalba, o ponteiro. Ele ajudou o Bernabé a fazer essa contenção e por ali, taticamente, o Inter acabou ganhando o jogo. Essa foi a primeira vitória do Roger, uma vitória muito do Roger esse jogo. Por isso, né? Porque ele apostou na ideia dos 3 meio-campistas, com o Thiago Maia fazendo aquela função ali pela esquerda. Contra o Corinthians foi ao contrário, o Bruno Henrique, que foi lá pro lado, e o Thiago Maia ficou por dentro. E a aposta no Ricardo Matias é uma aposta de um treinador que sempre, desde que chegou, apostou muito nas categorias de base. Isso era um problema do Inter antes. O Inter demorava muito a lançar jogadores. Ele sempre revelou jogadores em maior ou menor escala, mas demorava a lançá-los, ou às vezes não lançava. E o Roger aposta nos jogadores de base, que é um DNA do Inter. Então são duas escolhas, a do Thiago Maia lá pelo lado esquerdo, ajudando a conter o lado forte do Nacional. E o Ricardo Matias, trazendo de novo... O Inter termina com um monte de jogadores da base o jogo, né? Isso não tinha no trabalho anterior, que deram a vitória ao Inter. O que definiu a vitória do Inter? Vamos ver. Leonardo Oliveira. Boa tarde. A mão do Roger. O Inter jogou com Wesley fazendo papel de meia, Thiago Maia fazendo papel de meia, o Bruno Henrique virou um segundo. O Bruno Henrique jogou contra o Atlético Nacional de extrema para subir, fechar o corredor do Camilo Cândido, que é um lateral esquerdo bastante agressivo. O Bruno Henrique virou um segundo do meio campo. O Fernando foi um centro médio à moda antiga, né? Um camisa 5, o que ele consegue fazer bem. E o Thiago Maia e o Wesley... É o que ele faz melhor, né? O Thiago Maia e o Wesley vinham para dentro. O Bernabé subiu menos dessa vez, porque as costas dele tinha o principal escape do Nacional, que acabou não sendo justamente por esse cuidado na marcação. Tô te vendo aqui e tô te vendo na TV, cara. Coisa impressionante. Tô sendo muito solicitado. Tu é mais bonito ao vivo, viu? Tô sendo muito solicitado. Agora tu olhou ali e mandei tirar, porque tu não pode ficar te olhando, te admirando. Não, mas tudo bem. Minha mãe tá vendo em casa. Eu te admiro. A gente grava e manda. E aí? Enfim, tu acha que eu fui bem ali, não? Tu não ouviu o que eu falei, mas eu fui bem, né? Tu sempre é ótimo, não precisa ouvir Obrigado. para chegar à conclusão de que foi ótimo. Pode fazer esse recorte, por favor. Termina aí. Enfim, voltando. E o Aguirre foi quase um extrema pela direita. Então o Inter atacou com muita gente e aí botou um centroavante, que é o contrário do Luca. O Luca, o Luca não é um 9-9. O Luca talvez seja um segundo atacante. Ele tem dificuldade de fazer a parede, de segurar a bola. Já o menino Matias, ele é uma fortaleza física, né? Segurou a bola, ele levou porrada e deu porrada. Ele faz o pivô, né? Sabe, Léo, que eu acho que teve uma decisão do técnico do Nacional de não entrar com o Recoba, com o filho do Recoba, que acabou beneficiando o Inter também. Mas isso são leituras táticas do jogo, né? O Nacional trabalhou com uma ideia, eu preciso ter mais a bola, vou jogar com meia a mais, e isso acabou tirando um pouco o Nacional do jogo. Eu quero pensar o jogo de forma assim, como é que eu vou te dizer, muito pessoal, tá? Mas eu entendo que o jogo foi ganho domingo passado. Também. Também. Claro que custou caro, foi 4-0. Tá? Bem caro, né? Bem caro, Mas foi o jeito que o Roger achou de descansar aqueles jogadores que são fundamentais. Tá? E aí estava acontecendo uma outra coisa no Internacional, uma certa zona de conforto com as goleadas que o time levava. Então levou 4 do Corinthians, mais 2 que não valeram, levou 3 do Nacional, levou 3 do outro Nacional, levou não sei quanto do Botafogo, e aí terminado o jogo, o vestiário, ele vem incendiando. Através de quem? Do Roger e do vice-presidente de futebol, o Bisol. Tá? E isto tem importância porque aquela zona de conforto, que o Inter estava meio amorfo, assim, entendendo que a coisa podia ser de novo, e, sabe? Tinha um pouco de explicação e tal, mas ficava uma coisa ruim. Não, eles montaram uma estratégia. Não, e era fundamental, porque se o Inter perde esse jogo... Não, tinha o Bahia. Adeus, Chica. Não, e cuida só, vem o Roger, e o Roger monta o discurso. O Roger sempre tem, não, porque eu botei isso no último terço, aquelas coisas do Roger que ele adora, né? E lá no Rio de Janeiro, este é o jogo do ano, nós vamos virou a estratégia. Aí entrou o Bisol, quero ressaltar isso também, que também é importante, porque quando tu toma 4-0, o dirigente vai se esconder lá no banheiro. Mas o mais importante... E ele foi pro pau também. Virou final de gauchão. O mais importante até na entrevista do Bisol é que já começou um zum, porque aqui é o império do resultado, como o Diogo define bem. E aí o Abel disse isso na entrevista coletiva ontem, né? O Abel disse que a imprensa, se tu ganha numa semana tu é Deus e na outra tu não presta, o time não presta.
E já... Acho que esse Abel fala demais. Não, mas Claro que se com aquele time, se com aquele time ele não ganha, tem que mandar prender ele. O time rapaz. que ele já remontou umas 3 vezes. Mas para. enfim. 6 vezes. Ele fala demais e treina demais. Sim, ele é bom. e aí dão 500 milhões de jogadores. Mas eu só quero- é difícil a vida Pedro, já dele. deram 500 Difícil é a milhões. tua, rapaz, Já ganha um deram- salário já deram- miserável aqui. já- Não, é miserável. Ei, Pedro. Não vamos entrar nesse debate. Mas só... Tomei 100 argumentos pra esse debate aí. Vamos seguir no Abel. Toigo, ouve aqui que te interessa, Toigo. Totó, Eu Guerrinha, liga pro Totó, Guerrinha. eu só vejo o seguinte. Alguém não criticou o Roger? Que senão eu vou pegar as gravações. Mas é que pelo que eu Não, entendi é ali, que o Roger não contestou as críticas. Ele contestou um tipo de crítica que pedia a demissão dele. Que é um escândalo. Eu concordo porque a gente contigo. lá no foi o que bate-bola o Abel mesmo, falou. logo depois a gente disse, olha gente, foi o Não, Vaguinha é que que trouxe. pedir a demissão é um sim, estágio. O Não Vaguinha que trouxe o debate lá no bate-bola, disse, olha, já tem aí nesse ambiente, ecossistema de internet e tal, se falando em trocar Não, de treinador. Isso é um absurdo. E nós, na hora de ser, tu foi o primeiro a dizer, eu também. Não, para um pouquinho, isso não tem nenhum cabimento. coletiva- Uma coisa é criticar o time. Tu olha o meu Twitter, tem uns 12 caras todos os dias Porque o diferentes pedindo a próprio minha Roger, demissão também. gente, o Roger criticou o Roger. Agora eu O vou sair. Roger criticou o Dá pra editar Roger. eles. Não foi a gente, Pedro. O Roger criticou o é que Roger. não foi na O internet. Roger disse, olha, o time está rendendo menos. Primeiro, agora nós vamos em busca do resultado para depois buscar o rendimento novamente. O Roger é um cara crítico. Aliás, a torcida do Inter segue acreditando no Roger porque a entrevista dele não é desconectada do jogo. Se o time joga mal, ele admite que o time jogou mal. É. É que não é a internet, né? Foi na entrevista coletiva as perguntas já questionando se ele se sentia ameaçado, se o trabalho a nova dele imprensa, poderia né? Ah, não, e a velha, é a imprensa brasileira que ela é Mas era da resultadista. galera dali, né, É. Léo? Desse Mas assim, ecossistema ali. isso acontecia antes também, né? Também. Quando tinha só a imprensa tradicional já acontecia. Agora aumentou bastante. É claro que hoje tem mais gente no ecossistema, né? Mas quando era só a mídia tradicional, também se pedia a cabeça de Não. O treinador. Sala nunca pediu. Não? Não, Rui, o Lauro, Não, Santana, jamais. O Rui jamais Zagallo, pediu. Kenny nunca pediu. Nunca pediram? Nunca pediu. 50 anos. Pode ouvir lá. É? Eu ouvi todos esses dias. Foguinha, aqueles caras... Todos, nunca. Era uma hora só, né? Era mais fácil de eu ouvir. só coloco. Nunca. É que tu tem o tom mais agressivo agora. Assim, Eu fui irônico, tá, galera? Fiz piada, né? Teve isso. Por que eu digo que o jogo foi a vitória do Roger com a mão do Roger? Porque os problemas do Inter seguem. E ficou muito claro, e falo por mim, e foi o que eu disse ao final do jogo contra o Botafogo, já tinha dito antes, escrito antes e tal. Não tem time para jogar 3 competições. Vai ter que escolher uma. E a realidade está posta, tu disseste bem. Ele descansou, César, os caras no domingo, e o Fernando e o Alan Patrick aguentaram 85 minutos, porque nos últimos 10 minutos ele estava de gravata, né? Mas eu vejo, Mas, enfim, é o preço que se paga e cada pela vez eu tô me convencendo mais. Futebol é enfrentamento. A tua qualidade, ela tá obrigatoriamente relacionada com quem tu joga, Competição. tá? É enfrentamento. Então, dito isso, a diferença, claro que tem posicionamentos, o Léo pegou bem, e o Diogo também, o Thiago Maia cuidando de um espaço, mas o conceito do jogo do Roger no enfrentamento contra o Nacional de Montevidéu foi idêntico ao que o Roger pensou, eu tô falando da forma de ver o jogo antes dele acontecer. Foi igual aos 4 que ele tomou do Corinthians, igual aos 3 que ele tomou. Só que descansados. Léo, só presta atenção. Eu não disse que ele jogou com as mesmas peças. O conceito do jogo foi igual. Ele primeiro olhou a defesa, pensou as qualidades do adversário e a partir daí ele desenvolveu a sua estratégia. O Corinthians, ele botou linha de 5, o modelo foi totalmente diferente. Ontem ele botou um time para fechar espaços, mas para jogar. O Inter com a bola jogou.